Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa atividade de ciências de hoje? Muito bem, então nossa atividade está no livro de ciências, na página 34 e a página 35. Então vamos lá. Na página 34, estamos seguindo ainda com o nosso conteúdo, vendo o ciclo da água, os estados físicos da água. Então nós estamos estudando esse recurso natural, certo? Então na página 34, traz lá sobre as mudanças climáticas afeta o ciclo da água. Então, nós vamos estudar quais mudanças que acontecem, mudanças no clima, que vão afetar o ciclo da água. Então, essas mudanças, elas existem, fazem parte da natureza e elas contribuem para afetar o ciclo da água. Então, na página 34, vocês vão ter lá alguns exemplos sobre essas alterações do ciclo da água. Então, a prof vai fazer aqui com vocês. Vocês vão pegar o livro de vocês, então, na página 34. Então, veja lá, na página 34, a primeira alteração do ciclo da água, quando ocorre uma seca. Então, quando ocorre seca, também vai mudar, né? É uma mudança no clima, né? O clima seco, um clima onde ocorre menos chuvas, claro, o solo vai ficar mais seco, né? Isso vai contribuir para alterar o ciclo da água. Então, primeira alteração, seca, e que nós estamos vivendo, né? Essa nossa estação, no outono que nós estamos, é uma estação que está mais seca, né? Está atípica, porque normalmente é uma estação que chove um pouco mais, mas nós estamos vivendo um período de seca e estamos vendo que os nossos reservatórios de água, né, que abastecem a nossa cidade, estão necessitando urgentemente de água, de chuva. Muito bem. Outra alteração lá, enchente. Então, quando ocorre? Quando há uma mudança no clima, que daí, ao contrário da seca, muita chuva, também influencia no ciclo da água. Por quê? Vai ocorrer enchentes, né? Os rios, os reservatórios vão se encher, um volume de água maior, e isso causa enchente. E todo o problema que uma enchente traz, né? Vocês vão observar lá na leitura que vocês vão fazer, que as enchentes, né, em alguns lugares, né, eleva a temperatura, chove muito mais, há uma concentração de chuva maior e isso causa as enchentes. Atividade agrícola também, veja lá, altas temperaturas, então veja, ó, de novo, mudança no clima. Quando a temperatura está muito alta, né, a falta de chuva tem causado perdas na produção de alimentos. Isso é o que está ocorrendo, na verdade, a nossa realidade. Tem muitas culturas, né, muitas plantações que necessitam de mais água. E quando está um clima mais seco, quando há uma mudança no clima, quando falta chuva, prejudica a produção agrícola. Uso da água, vejam lá, ó, o aumento da população humana eleva a demanda de água doce. Claro, quanto maior uma população de um determinado município, maior vai ser o consumo de água doce. Portanto, aí entra toda o nosso discurso quando a gente fala sobre o consumo consciente. Né? Nós temos esse recurso natural tão importante, mas a gente precisa usá-lo de forma consciente. Lençóis subterrâneos, então os lençóis freáticos. O aumento de demanda por água doce, redução de infiltração de água no solo e alteração no padrão das chuvas diminui o volume dos depósitos subterrâneos. Então, também, falta chuva, falta água nos reservatórios, nos lençóis subterrâneos, nos lençóis freáticos que nós já estudamos anteriormente. Os rios, mudanças no volume dos rios e seus afluentes afetam a disponibilidade e a qualidade da água. A pesca e as atividades de lazer ficam comprometidas. Então vejam, olha quantas alterações ocorrem quando há mudanças climáticas. O habitat, o aumento da temperatura da água pode causar a morte de algumas espécies mais sensíveis. A mudança, de temperatura em algumas regiões também traz a mortalidade dos seres vivos, esses seres, que habitam
seres marinhos, então eles vão sofrer também, vão ser prejudicados, certo? A vida aquática, né? O habitat deles vai ser prejudicado também. Geração de energia elétrica. Então, também, quando temos mudanças climáticas, né? Que nós sabemos que o abastecimento de energia elétrica, a maior parte dessa produção de energia vem de usinas hidrelétricas, que são usinas movidas a água, necessitam de água para produzir energia. E aí, quando há uma mudança, quando há, né, uma escassez de chuva, também vai prejudicar, vai alterar essa geração de energia, essa produção de energia, certo? Muito bem. A prof vai enviar para vocês um vídeo também que vocês vão ter acesso pela plataforma, porque esse vídeo está já no livro de vocês, faz parte da unidade do livro de vocês, tá bom? Sobre as mudanças climáticas. Então, vocês vão assistir esse vídeo para complementar o nosso estudo. E na página 35 tem as atividades. Então, vejam lá, preste bem atenção. Vocês vão fazer a atividade 1, 2 no livro, tá? E a atividade 3 e 4, a prof quer que vocês façam no caderno de ciências. Vai ser uma atividade avaliativa, tá? Vai valer 20 pontos essa atividade. Então, atividade 3 e 4 no caderno de ciências, como atividade avaliativa, certo? Então, a prof vai explicar. Olha só, a atividade agrícola impacta e é impactada pelo ciclo da água, que nós discutimos há pouco. Falta chuva, a produção agrícola diminui, né? Muitas culturas, né? Soja, milho, algodão, todas, porque as plantinhas precisam de chuva, né, para germinar, para produzir. Se falta, elas vão ser prejudicadas. E isso vai gerar, né, custo, vai gerar todo um prejuízo na área agrícola, na área econômica também. Então, vejam lá. Ou seja, a produção de alimentos sofre as consequências de alterações no ciclo da água. Mas também, quando a produção é feita sem planejamento, afeta negativamente o ciclo hidrológico. Então, para tudo, né? A gente, quando pensa em agricultura, o agricultor, para ele plantar uma determinada cultura, ele precisa de ter um planejamento. Ele precisa ver, saber, né? Estudar sobre aquela planta, sobre o solo, se ele precisa de mais água, se ele precisa de menos água. Então, tudo isso tem que ser planejado para evitar essas perdas, né? Para que não afete tão negativamente a parte agrícola. Então, atividade 3, vocês vão copiar no caderno e responder. A atividade 3 e 4, tá, queridos? Então, copia a perguntinha, né? Ali o enunciado e façam, e em seguida respondam, tá bom? Então, número 3. Ali, o livro traz como um trabalho em grupo, mas vocês vão fazer, né, individual. Então, veja. Vocês vão responder a primeira. Como a atividade agrícola pode influenciar o ciclo da água? Como a agricultura é afetada pelo ciclo da água? E como isso pode atingir o consumidor? Então, nós somos os consumidores, né? A parte, né, o produto final vai chegar lá para a gente comprar. Todo esse produto que foi plantado, produzido, cultivado lá no campo, né, vai chegar para nós, para o consumidor final. Então, como que essa mudança climática afetando o ciclo da água vai prejudicar o consumidor final? O que vai acontecer com esse produto que nós vamos lá comprar? Por exemplo, o que vai acontecer, digamos, vamos pegar lá uma hortaliça. O que vai acontecer com, por exemplo, o alface, se teve um prejuízo lá durante o plantio? Se o agricultor ele sofreu com essas mudanças climáticas, o que vai acontecer lá com o consumidor? Tá? Vamos pensar sobre isso e vamos responder. O exercício 4. Como a agricultura pode afetar menos o ciclo da água? E como minimizar, quer dizer, diminuir os efeitos da perda de produção agrícola sobre o consumidor? Então, vocês vão pensar e responder sobre essas questões. A parte, né,
agrícola, aqui que vai influenciar nessas mudanças climáticas, vai influenciar no ciclo hidrológico, o ciclo da água, e vai influenciar a parte agrícola, tá bom? Então, vocês, recapitulando, o exercício 1 e 2 no livro, o exercício 3 e 4 no caderno de ciências como atividade avaliativa. Precisa copiar o enunciado do exercício e depois fazer a resposta, certo? Então, a prof vai colocar para vocês, pela plataforma, a sugestão de vídeo para vocês assistirem sobre a água e as mudanças climáticas, tá? Um complemento a mais aí para vocês entenderem melhor e fazerem a atividade, tá bom? Dúvidas, a prof vai estar sempre aqui com vocês, tá bom? Um beijo e bom trabalho!